Lucas Meirelles sempre soube que a vida na televisão era cheia de desafios, mas nas últimas semanas, ele se via preso a uma rotina exaustiva que girava em torno de um novo projeto e dos preparativos do casamento com Marina Valente, sua noiva e atriz famosa. O relacionamento deles era ideal para os holofotes, um casal bonito, carismático e muito bem-sucedido. Marina era o rosto da emissora onde Lucas trabalhava, e seu casamento parecia ser a peça que faltava para consolidar a imagem pública de ambos. Entretanto, algo parecia fora do lugar. Lucas já não sabia dizer se era apenas o estresse do trabalho ou se havia algo mais profundo que o incomodava. Ele sentia que cada reunião, cada evento social, cada aparição pública com Marina o levava a mergulhar ainda mais fundo em uma vida cuidadosamente planejada, mas de alguma forma distante de quem ele realmente era. Naquela manhã, Lucas estava particularmente pensativo enquanto entrava na sala de reuniões da emissora. Ali estavam os executivos da rede e alguns produtores discutindo uma nova fase de adaptações literárias para o canal. A proposta era trazer novos conteúdos, ideias frescas que ajudassem a emissora a se conectar com um público mais jovem e intelectual. Quando se sentou e começou a folhear a pauta do encontro, ouviu uma voz familiar que o fez erguer os olhos, interrompendo seus pensamentos. Bom dia a todos. Eu sou Alice Prado, escritora e convidada pela emissora para colaborar nesse novo projeto de adaptações literárias. Lucas sentiu um misto de surpresa e curiosidade ao olhar para Alice. Era sua amiga de faculdade, mas ela estava diferente. Parecia um pouco mais reservada, mas os olhos brilhavam com a mesma intensidade que ele lembrava, como se ela fosse capaz de enxergar além do que todos ali podiam ver. Ela parecia em paz, apesar de algum tipo de tristeza oculta, talvez uma história que só ela conhecia. Alice o reconheceu quase no mesmo instante, e ele percebeu um leve sorriso se formar nos lábios dela, como se fosse uma pequena faísca de algo antigo reacendendo. Eles se cumprimentaram discretamente, trocando olhares que carregavam o peso dos anos que haviam se passado e das mudanças que ambos haviam enfrentado desde a faculdade. O encontro continuou, e Alice apresentou seu trabalho com entusiasmo. Ela falava de histórias que exploravam a humanidade, a busca pelo propósito e a vulnerabilidade, temas que estavam distantes da maioria dos conteúdos de entretenimento, mas que capturavam a essência daquilo que a televisão raramente ousava exibir. Lucas ficou impressionado com a profundidade das ideias dela e a maneira como as palavras de Alice pareciam acender uma chama esquecida dentro dele. Após a reunião, Lucas se aproximou dela com um sorriso nostálgico. Alice Prado. Faz quanto tempo? Perguntou ele, com um tom leve, mas cheio de significado. Muito tempo, Lucas Meirelles. Não imaginei que nos reencontraríamos assim, em um projeto como esse, mas confesso que estou feliz em te ver. Ela sorriu com sinceridade, e os dois se sentaram para conversar. Entre uma recordação e outra, Lucas sentiu um aperto no peito ao perceber que ela estava diferente. Alice contou, com um tom de voz tranquilo, mas com os olhos um pouco mais apagados, que havia passado por um término complicado e que perderá o emprego como redatora de uma editora onde trabalhava. Estava recomeçando, buscando encontrar um espaço para se reerguer e para publicar suas próprias histórias. A proposta da emissora era uma chance de recuperar sua autoconfiança e dar visibilidade ao seu trabalho. Sei que o mundo da televisão é complicado, mas estou disposta a tentar. Sinto que tenho uma história para contar, algo que pode tocar as pessoas de alguma forma, ela explicou, com uma honestidade que o tocou. Lucas, impulsionado por um sentimento de empatia e pela inspiração que Alice lhe trazia, propôs uma ideia ousada. Alice, o que você acha de adaptar seu próprio livro para uma série? Sei que estávamos discutindo várias opções hoje, mas a maneira como você fala sobre suas histórias, sinto que elas têm potencial para algo especial. Alice olhou surpresa. Adaptar seu próprio livro para a televisão era uma oportunidade que ela nunca imaginou, mas que poderia transformar sua carreira. Era mais do que uma proposta de trabalho, era um caminho para recomeçar. Você realmente acha que meu livro poderia se tornar uma série? Ela perguntou, tentando conter o entusiasmo e o medo de que fosse apenas uma ideia passageira. Tenho certeza disso, Alice. Seus temas são universais e profundos. Eles merecem ser vistos, e você merece que sua voz seja ouvida. Os dias seguintes foram intensos. Lucas e Alice começaram a trabalhar juntos na adaptação do livro dela, e cada reunião parecia reacender uma faísca que ambos pensavam ter perdido. Lucas se via cada vez mais fascinado pela maneira como Alice enxergava o mundo,
sua visão delicada e ao mesmo tempo firme sobre as complexidades humanas. À medida que se conheciam mais profundamente através do trabalho, ambos descobriam afinidades que iam além das ideias criativas. Lucas sentia uma leveza ao lado de Alice, algo que não experimentava há tempos. Com Marina, sua noiva, tudo era planejado, bem calculado e previsível. Já com Alice, ele se sentia livre para ser ele mesmo, para explorar seu lado mais autêntico, sem a necessidade de manter aparências. A tensão crescia sem que percebessem. Cada sessão de brainstorming, cada olhar trocado durante o desenvolvimento do roteiro parecia uma dança cuidadosa de sentimentos e silêncios, que ambos tentavam manter sob controle. Alice, por outro lado, também se via presa em um dilema interno. Ela sabia que Lucas estava comprometido e que seu relacionamento com ele era estritamente profissional, mas não conseguia evitar a atração que sentia. Marina começou a notar a diferença no comportamento de Lucas. E embora ele estivesse presente fisicamente, ela percebia que seu olhar e sua mente frequentemente pareciam perdidos. Ela o confrontou uma noite, questionando se havia algo diferente acontecendo, mas Lucas, evasivo, garantiu que estava apenas focado no novo projeto. O que ele não disse, no entanto, era que algo realmente estava mudando dentro dele. Algo que Alice, com sua autenticidade e vulnerabilidade, havia despertado. Alice também sentia o peso da aproximação deles. A cada passo que davam na produção, a tensão entre eles aumentava, mas ela se lembrava de sua própria promessa de reconstruir sua vida com integridade. O relacionamento de Lucas era um obstáculo intransponível, e ela temia que qualquer deslize pudesse pôr tudo a perder. Com o projeto caminhando e as gravações prestes a começar, Lucas e Alice sabiam que a linha entre o pessoal e o profissional estava ficando cada vez mais tênue. Mesmo que nenhum deles admitisse em voz alta, havia um entendimento tácito de que algo estava mudando, algo maior do que eles poderiam controlar. No final do dia, enquanto Lucas caminhava para o carro, Alice o chamou, apenas para agradecer pelo apoio. Mas o silêncio que se seguiu foi carregado de significados, uma conexão que dispensava palavras. Lucas sentiu que aquele reencontro havia sido mais do que uma coincidência. Era o começo de algo que ele não poderia ignorar. A adaptação do livro de Alice para uma série de TV tomava forma com uma intensidade que surpreendia Lucas e a própria Alice. As sessões de trabalho deles, cheias de ideias e conversas inspiradoras, rapidamente ultrapassavam o estritamente profissional, e ambos sentiam que haviam reencontrado mais que um colega de faculdade. Era como se fossem almas criativas com visões complementares. Lucas sentia-se rejuvenescer a cada encontro. Longe do olhar crítico e exigente dos executivos da emissora, ele e Alice trocavam ideias que não apenas davam vida ao enredo, mas também resgatavam a essência de quem ele realmente era. Entre papéis rabiscados, livros de referência e longos cafés em meio a diálogos intensos, Lucas se via rindo e compartilhando pedaços de sua vida que há tempos não dividia com ninguém. Você lembra daquele projeto maluco que fizemos no último ano de faculdade? Lucas perguntou, sorrindo de forma nostálgica. Alice riu, os olhos brilhando ao recordar. Claro que lembro. Fizemos uma performance de rua com temas de existencialismo. Eu achei que ninguém apareceria, mas você estava lá, no meio do povo, me ajudando a segurar cartazes e encenar diálogos filosóficos. Ela sorriu, balançando a cabeça. Acho que você sempre foi a pessoa mais corajosa que conheci. Lucas corou ligeiramente com o elogio. Lembrar-se daqueles tempos o transportava para uma época em que suas ambições eram simples e descomplicadas. Mas, apesar do entusiasmo, ele sabia que uma parte dele ainda estava conectada à Marina, e esse pensamento puxava de volta à realidade. Com o sucesso do projeto de Alice começando a chamar atenção na emissora, Marina começou a notar a ausência de Lucas em eventos e compromissos sociais. Embora ela soubesse que ele estava envolvido com o novo projeto, sentia que algo diferente pairava no ar. Sempre antenada às fofocas e conversas de bastidores, Marina percebeu comentários sobre a proximidade de Lucas e Alice. Para ela, qualquer ameaça à imagem do casal era motivo de alerta. Uma noite, depois de um longo dia de gravações, Marina resolveu questioná-lo. Você tem estado distante, Lucas. Não está mais em casa nos fins de semana. Falta eventos que são importantes para nós. O que está acontecendo? Lucas hesitou, sentindo o peso da expectativa de Marina. Ele sabia que a verdade era complicada demais para ser dita diretamente. Estou focado no projeto de Alice. É algo novo e importante, tanto para ela quanto para mim.
Acho que trabalhar com uma história tão intensa trouxe uma motivação diferente, algo que eu não sentia há tempos. Marina o encarou, estreitando os olhos. Sua expressão era de ciúme e desconfiança, mas ela escolheu um tom calmo para responder. Lucas, eu entendo que seu trabalho é importante, mas nossa imagem também é. As pessoas esperam nos ver juntos, e precisamos manter isso. Sei que você não quer decepcionar o público, e muito menos a mim. As palavras de Marina ecoaram na mente de Lucas, deixando-o em um estado de conflito. Ele não queria decepcioná-la, mas cada vez que voltava ao trabalho ao lado de Alice, sentia-se mais desconectado da vida que construíra com Marina. Enquanto isso, Alice enfrentava suas próprias dúvidas. Ela sabia que Lucas estava comprometido e que a relação deles deveria ser apenas profissional, mas a atração era palpável. A forma como ele a olhava, atento a cada palavra, e o apoio que ele demonstrava eram gestos que despertavam sentimentos que Alice tentava reprimir. Ela também carregava o peso de suas próprias inseguranças. Depois de um término traumático e da perda do emprego, Alice ainda temia fracassar novamente e se perguntava se Lucas estava realmente interessado em ajudá-la ou se era apenas uma fase passageira. A fama de Lucas e sua imagem pública ao lado de Marina a deixavam receosa de entrar em algo que pudesse complicar sua vida ainda mais. Em uma das reuniões, em meio a uma discussão sobre a cena final do primeiro episódio, Lucas e Alice compartilharam um momento de silêncio que falava mais do que 1000 palavras. A conexão entre eles era clara, e Lucas sentia que havia algo naquele olhar de Alice que o fazia esquecer de tudo, exceto o presente. Lucas, eu só quero te agradecer por tudo. Eu sei que você não precisava se envolver tanto nesse projeto, mas Alice hesitou, suas bochechas corando levemente. Só quero que saiba que isso significa muito para mim. Lucas sorriu, sentindo uma satisfação genuína ao ouvir aquelas palavras. Alice, se você soubesse o quanto isso também significa para mim. Ele respondeu, deixando um pouco de sua guarda baixar. Os dias foram passando, e o projeto avançava com sucesso. A série de Alice começava a ser mencionada na emissora e ganhava a atenção da diretoria, o que elevava o nível de envolvimento de Lucas. As reuniões noturnas e os encontros nos intervalos do expediente se tornaram mais frequentes, e o vínculo entre eles crescia de forma inevitável. Marina, por outro lado, percebeu o quanto estava perdendo o controle sobre a situação. Em uma tentativa de reconquistar a atenção de Lucas, ela organizou uma festa luxuosa para celebrar o aniversário de namoro dos dois. Chamou amigos da mídia, fotógrafos e até alguns colegas da emissora para garantir que a noite fosse registrada e enaltecida nas colunas sociais. Lucas compareceu à festa, mas sua mente estava em outro lugar. Ele passou a maior parte da noite distraído, pensando nas conversas que tivera com Alice e no quanto aqueles momentos simples significavam mais para ele do que todo o glamour que o cercava ali. Enquanto isso, Alice, ciente da festa e das postagens nas redes sociais, sentia uma pontada de frustração e tristeza. Ela sabia que Lucas estava comprometido, mas a amizade e o afeto crescente entre eles tornavam mais difícil aceitar essa realidade. Após o evento, Marina finalmente percebeu a distância emocional de Lucas. Sentindo-se ameaçada, ela começou a investigar mais a fundo o envolvimento dele no projeto de Alice, pensando em maneiras de impedir que o trabalho atrapalhasse a imagem pública do casal. No entanto, Lucas, cada vez mais envolvido com Alice e o projeto, encontrava-se em uma encruzilhada. Sentia uma obrigação de manter o relacionamento com Marina por conta da história pública que haviam construído juntos, mas sabia que o que sentia por Alice era diferente, algo verdadeiro e profundo. O dilema entre seguir seu coração ou manter sua imagem pública o deixava dividido, e ele sabia que, em algum momento, precisaria tomar uma decisão. Enquanto refletia sobre tudo o que estava acontecendo, Lucas se encontrou com Alice em um café no centro da cidade, longe dos olhares curiosos da emissora. Durante a conversa, eles compartilharam memórias, histórias e desejos que foram revelando a ambos o quanto tinham em comum. Alice, por sua vez, abriu-se com Lucas sobre seus próprios medos e inseguranças. Ela contou sobre o relacionamento que a deixará emocionalmente devastada e como essa fase sombria a fez questionar seu valor e talento. Eu só queria que você soubesse, Lucas, que eu não queria me apegar tanto a este projeto ou a qualquer outra coisa. Mas sinto que estou sendo arrastada para algo que não posso controlar, confessou Alice, com um olhar vulnerável. Lucas segurou sua mão sobre a mesa, um gesto de conforto que dizia mais do que ele jamais poderia colocar em palavras.
A ligação entre eles havia ultrapassado as barreiras do profissional, e ambos sabiam disso, mesmo que nenhum tivesse coragem de admitir o que sentiam. Naquela noite, enquanto cada um seguia para sua casa, ficou claro que algo novo e irresistível os unia. Para Lucas, era como se ele tivesse redescoberto um pedaço de si mesmo. Alice, por outro lado, sentia-se viva e esperançosa, mas também aterrorizada pelo rumo que tudo poderia tomar. A notícia de que Alice Prado estava trabalhando na adaptação do seu livro para uma série de TV começou a se espalhar na mídia, o que logo chamou a atenção dos jornalistas. Os comentários nas redes sociais eram positivos, elogiando a originalidade do projeto e a iniciativa da emissora de investir em novas vozes. No entanto, junto com o entusiasmo pelo trabalho, surgiam rumores sobre a proximidade entre Alice e Lucas, especialmente após fotos de ambos sendo vistas juntos em cafés e locações. Eram imagens aparentemente inocentes, mas, no contexto de fofocas e colunas sociais, ganhavam uma dimensão exagerada. As matérias sugeriam que Lucas e Alice estavam cada vez mais entrosados e trabalhando lado a lado em uma conexão que ia além do profissional. Marina foi uma das primeiras a ler essas insinuações, e, à medida que lia, uma onda de ciúme e insegurança tomava conta dela. A atriz, sempre atenta à sua imagem pública, sabia que qualquer escândalo poderia prejudicar sua carreira, além de abalar a imagem que construíra ao lado de Lucas. Naquela noite, Marina esperou Lucas em casa, com as revistas espalhadas pela mesa da sala, as manchetes em letras garrafais chamando atenção para a parceria de Lucas com Alice. Lucas, precisamos conversar, disse ela, num tom mais firme do que o habitual, assim que ele entrou pela porta. Lucas parou, surpreso ao ver as revistas sobre a mesa, e logo percebeu o tom da conversa que estava por vir. Vi essas matérias, e quero saber o que está acontecendo entre você e essa Alice. Sei que o projeto é importante, mas você tem noção do que estão falando de nós? Ele suspirou, sentando-se e tentando manter a calma. Lucas não queria que aquilo se tornasse uma discussão, mas sabia que Marina não estava disposta a deixar o assunto passar. Marina, Alice é apenas uma amiga e colega de trabalho. Estou envolvido no projeto porque acredito nele e quero dar o melhor para que funcione. Isso é tudo. Marina estreitou os olhos, claramente insatisfeita com a resposta. Não parece tudo para a mídia e nem para mim. Lucas, nós temos uma imagem para manter. Eu já dediquei anos a esse relacionamento, e não vou deixar que um escândalo destrua tudo o que construímos juntos. Lucas sentiu o peso das palavras dela, e a frustração borbulhou dentro dele. Não era sobre eles ou sobre o que estavam vivendo, mas sobre a imagem pública e o que os outros poderiam pensar. Mais uma vez, ele se via preso a um relacionamento onde a aparência importava mais do que a essência. Eu entendo a importância da nossa imagem, Marina, mas não posso deixar de trabalhar em um projeto pelo qual sou apaixonado apenas por conta de fofocas. A série é uma oportunidade incrível para Alice, e eu também estou comprometido com o sucesso dela, respondeu, tentando não demonstrar a irritação. Então me explique, Lucas, por que você parece mais envolvido emocionalmente nesse projeto do que nos nossos próprios planos? É difícil para mim ver você se distanciando e se dedicando tanto a algo que não tem nada a ver com nós dois. A conversa terminou sem solução, e Lucas se sentia cada vez mais preso em um impasse que não conseguia resolver. Ele sabia que tinha sentimentos conflitantes e que sua proximidade com Alice estava o afetando profundamente, mas não podia ignorar o compromisso com Marina. A pressão, no entanto, apenas reforçava o distanciamento entre eles. Enquanto isso, Alice também lidava com as consequências das notícias. Sabia que os rumores poderiam prejudicar não só a relação de Lucas, mas também a própria carreira dela. Em um mercado tão competitivo e superficial, qualquer especulação era suficiente para colocar em risco sua reputação, e a ideia de ser vista como uma intrusa ou ameaça à relação de Lucas a deixava ansiosa. Na manhã seguinte, Alice e Lucas se encontraram para mais uma sessão de trabalho no estúdio. Ambos estavam cientes das manchetes e do desconforto que isso causava, mas tentavam seguir com o projeto sem deixar que os boatos atrapalhassem o progresso da série. Desculpe por tudo isso, Alice, disse Lucas em um momento em que estavam a sós. Sei que os rumores estão indo longe demais, e não quero que isso prejudique você. Alice olhou para ele, tentando manter a compostura. Lucas, eu sabia que trabalhar com alguém da sua visibilidade poderia ter esse tipo de consequência, mas confesso que me assusta o quanto isso pode afetar minha carreira, a sua vida pessoal. Não quero ser um problema para você.
Lucas segurou o olhar dela, e por um instante sentiu uma vontade avassaladora de confessar tudo o que sentia, mas sabia que o ambiente e a situação não permitiam. Em vez disso, ele apenas apertou a mão dela em um gesto de apoio. Você não é um problema, Alice. Pelo contrário, trabalhar com você me fez lembrar porque eu amo o que faço. Só lamento que tudo isso esteja te afetando dessa forma. Apesar da tensão, a parceria entre eles continuava a crescer. Cada cena, cada diálogo escrito parecia se enriquecer com as conversas profundas e cheias de significado que compartilhavam. Para Lucas, Alice representava um espaço de liberdade e autenticidade que ele não encontrava em nenhum outro lugar. Ela era a inspiração para tudo o que ele estava criando. À medida que o projeto avançava, a tensão entre Lucas e Marina aumentava. As pressões externas e a insatisfação de Marina com a situação tornavam as interações entre eles cada vez mais frias e distantes. Lucas sabia que precisava lidar com a situação em algum momento, mas continuava adiando, talvez por medo de enfrentar as próprias emoções e admitir que algo entre ele e Marina havia se rompido. Alice, por sua vez, estava cada vez mais conectada a Lucas de uma forma que a assustava. Tentava manter a linha profissional, mas sabia que o sentimento estava ultrapassando essa barreira. Ela o via como alguém que compreendia suas ideias e sonhos, alguém que respeitava sua visão artística e a encorajava a seguir em frente. Em uma das noites em que trabalhavam até mais tarde, Lucas e Alice compartilharam um momento de reflexão sobre o futuro da série. O silêncio entre eles, mais uma vez, carregava uma tensão latente. Era como se ambos soubessem, no fundo, que algo estava mudando, mas nenhum deles tivesse coragem de quebrar a linha fina entre o que era permitido e o que ambos realmente desejavam. Alice, eu nunca imaginei que este projeto pudesse significar tanto para mim, Lucas confessou, olhando-a com uma intensidade que ele não conseguia disfarçar. Alice desviou o olhar, tentando não demonstrar a vulnerabilidade que sentia. Sabe, Lucas, eu também não esperava que esse trabalho me trouxesse tanto, ela hesitou. Tanto conforto. É como se você me ajudasse a encontrar uma parte de mim que eu havia perdido. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, e ambos sabiam que estavam em um ponto sem volta. Embora não houvesse palavras que pudessem definir o que sentiam, o momento era claro. Havia algo entre eles que nem mesmo as melhores explicações ou desculpas poderiam justificar. Era algo genuíno, forte, e ao mesmo tempo, assustador. Nos dias seguintes, as especulações da mídia se intensificaram, e Marina percebeu que estava cada vez mais difícil segurar as aparências. Ela finalmente decidiu enfrentar Lucas novamente, mas desta vez não se tratava de uma conversa amigável. Ela deixou claro que, se as coisas não mudassem, ela estaria disposta a tomar decisões drásticas para proteger sua imagem e sua carreira. Lucas, ciente de que estava no limite, sabia que não poderia continuar adiando uma escolha. De um lado, tinha o compromisso e a história construída com Marina, mas, do outro, existia a possibilidade de algo real e verdadeiro com Alice, algo que o fazia sentir-se vivo e inspirado. Era uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Era uma noite longa e silenciosa no estúdio. O ar parecia mais denso, preenchido pela exaustão das últimas semanas e por algo mais que ambos tentavam ignorar. Lucas e Alice estavam ali há horas, revendo o roteiro e ajustando detalhes para a sequência de abertura da série. O ambiente estava quieto, com apenas o som de folhas sendo folheadas e o estalar das teclas no laptop de Alice quebrando o silêncio. A intensidade do trabalho era apenas uma desculpa. Nenhum dos dois queria realmente ir embora. De alguma forma, o estúdio se tornará um lugar seguro para Lucas e Alice, onde o mundo lá fora, cheio de expectativas, julgamentos e compromissos, parecia distante e irrelevante. Ali, o que importava eram as ideias, as palavras e o significado que construíam juntos. Lucas a observava enquanto ela lia em voz baixa alguns trechos do roteiro, os olhos brilhando com aquela paixão que ele havia aprendido a admirar. Alice gesticulava suavemente, os cabelos caindo sobre o rosto de vez em quando, enquanto ela murmurava sugestões e anotava possíveis mudanças. Ele percebeu, mais do que nunca, o quanto se sentia atraído pela autenticidade dela. Alice não era alguém que fingia, que precisava ser algo que não era. E Lucas começava a ver o quanto essa honestidade a tornava incrivelmente cativante. Eu ainda acho que essa cena precisa de um toque mais pessoal, algo que faça o espectador se identificar com o personagem principal, comentou ela, erguendo o olhar para ele com um sorriso suave. Lucas, sem perceber, prendeu o olhar nos olhos de Alice.
Havia algo ali que ele não conseguia mais ignorar. O tempo parecia desacelerar, e ele quase não ouvia as palavras que ela dizia, perdido na profundidade daqueles olhos que transmitiam mais do que ela jamais diria em voz alta. Era como se, em um simples olhar, Alice dissesse a ele tudo o que ambos vinham tentando esconder. Lucas? Ela chamou, tentando puxá-lo de volta à realidade. Ele piscou, tentando disfarçar a distração. Desculpe, estava só, ele hesitou, procurando uma desculpa, mas em vez disso, soltou um riso baixo. Estava pensando no quanto esse projeto significa para mim. Mais do que eu imaginava. Alice sorriu, com um ar de compreensão. Para mim também. Acho que eu nem teria continuado se não fosse por você, disse, sua voz suavizando, quase como um sussurro. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez era diferente. Não era apenas o fim de uma frase ou a pausa para pensar. Era um momento cheio de significados ocultos, de sentimentos não ditos. Lucas sentia o coração acelerar, e por mais que sua mente tentasse lembrar-lhe de Marina e de todas as complicações, seu corpo parecia atraído por Alice de uma forma que ele não conseguia controlar. Alice, ele começou, sem saber exatamente o que pretendia dizer. Ela olhou, também sentindo a tensão, mas não se moveu. Era como se ambos soubessem que algo estava prestes a acontecer, mas nenhum ousava tomar a iniciativa. O ar parecia eletrificado, cada segundo aumentando o peso daquele instante. E então, sem pensar, Lucas se aproximou. A mão dele encontrou o rosto dela com um toque suave, quase hesitante, como se pedisse permissão para continuar. Alice fechou os olhos por um breve momento, como quem se rende a um desejo guardado por tempo demais. Quando os lábios deles finalmente se encontraram, o mundo ao redor deixou de existir. Foi um beijo leito, profundo, carregado de tudo aquilo que vinham reprimindo: a atração, a admiração, o entendimento mútuo. Era como se, naquele momento, nada mais importasse além da conexão que compartilhavam. Tudo parecia fazer sentido, e pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu-se verdadeiramente livre. Mas, assim como começou, o beijo se encerrou, e ambos se afastaram lentamente, o choque da realidade voltando a envolvê-los. Alice olhou, com um misto de surpresa e vulnerabilidade nos olhos. Lucas, isso, ela começou, sem saber exatamente como expressar o que sentia. Isso não deveria ter acontecido. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, claramente dividido entre o que acabará de acontecer e as consequências que aquilo poderia trazer. Eu sei. Mas, ao mesmo tempo, ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Ao mesmo tempo, eu sinto que não poderia ser de outra forma. Não vou mentir para você, Alice. O que eu sinto é real. Ela desviou o olhar, lutando contra o desejo e a confusão que sentia. Mas você está comprometido, Lucas. E eu não quero ser, não quero complicar a sua vida ou colocar meu trabalho em risco. Eu entendo. Ele segurou a mão dela, em um gesto que pretendia ser reconfortante. Mas acho que não posso mais fingir que nada está acontecendo. Com você, sinto algo que não posso ignorar. Alice olhou para ele, os olhos cheios de uma mistura de tristeza e compreensão. Ela sabia que os sentimentos entre eles eram profundos e verdadeiros, mas também sabia que o caminho que aquilo tomaria era incerto e repleto de desafios. Lucas, talvez seja melhor darmos um tempo para refletir sobre isso. Preciso ter certeza de que não estou me envolvendo em algo que possa me machucar. Lucas assentiu, respeitando o pedido dela. Eu vou respeitar sua decisão, Alice. Mas saiba que, independentemente do que aconteça, eu estarei aqui para você. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Alice tentou sorrir, mas a insegurança e o medo do que poderia acontecer pairavam sobre ela. Sabia que o beijo tinha mudado algo entre eles, mas ainda não estava pronta para enfrentar as consequências. Ela precisava de tempo, precisava processar tudo e entender o que aquilo realmente significava. Lucas voltou para casa naquela noite com o coração em um turbilhão de emoções. O beijo com Alice havia mexido profundamente com ele, trazendo à tona sentimentos que ele há muito havia escondido, talvez até de si mesmo. Sentia que finalmente encontrara alguém que o compreendia em um nível que ele não conseguia explicar, mas ao mesmo tempo sabia que aquilo não seria fácil. Marina, que estava no apartamento quando ele chegou, percebeu seu olhar distante e o questionou sobre a noite. Tudo bem, Lucas? Você parece diferente, ela observou, um toque de desconfiança na voz. Ele apenas sorriu de forma vaga,
tentando não demonstrar o que realmente sentia. Só estou cansado, Marina. O projeto está me exigindo mais do que imaginei. Marina o observou por um momento, mas decidiu não insistir. Ela sabia que Lucas estava cada vez mais distante, e uma parte dela temia enfrentar o motivo real para aquilo. Enquanto isso, Alice passava a noite pensando no beijo. O medo de se machucar novamente a assombrava, mas a intensidade do que sentia por Lucas era inegável. Sabia que ele era diferente, que a conexão que tinham era real, mas não podia ignorar o fato de que ele ainda estava comprometido. Aquela noite marcou o início de uma mudança para ambos. O beijo fora mais do que um momento de desejo, ele havia aberto portas que nem Lucas nem Alice podiam mais fechar. Ambos estavam cientes das dificuldades e das escolhas difíceis que teriam que fazer, mas, ao mesmo tempo, sentiam que haviam encontrado algo que merecia ser explorado. Com o passar dos dias, a tensão entre eles se tornava cada vez mais palpável. Lucas e Alice sabiam que o beijo havia mudado tudo, mas agora precisavam enfrentar a realidade e decidir se estavam prontos para arriscar tudo por aquele sentimento. O beijo entre Lucas e Alice deixará uma marca impossível de apagar. Lucas acordava todas as manhãs com o pensamento fixo em Alice, a lembrança de sua voz, do olhar que partilharam e do toque que fora ao mesmo tempo suave e intenso. Era como se, de repente, tudo o que ele vivera até então tivesse perdido o sentido diante da autenticidade daquele momento. Entretanto, junto com a intensidade do sentimento, vieram também as dúvidas. A cada dia que passava, Lucas se via questionando os reais motivos pelos quais ele e Marina estavam juntos. Quando começaram a namorar, Marina o conquistara com seu charme, seu sucesso e a maneira como eles, juntos, formavam um casal quase perfeito aos olhos da mídia e da sociedade. Mas agora, Lucas percebia que o que eles tinham era mais um acordo de aparência do que uma conexão profunda. E, no fundo, ele sabia que Marina também percebia isso. Marina, por outro lado, estava atenta ao distanciamento de Lucas. Ela notava sua distração, a forma como ele estava sempre ausente, mesmo quando estavam juntos. Desconfiada, mas sem querer perder o controle da situação, Marina resolveu agir. Começou a sugerir publicamente que eles passariam mais tempo juntos e que estavam ansiosos pelos próximos passos no relacionamento. Ela falava de jantares planejados, viagens e até especulava sobre o casamento, tudo para garantir que as revistas e o público vissem o casal unido e feliz. Para Lucas, essas declarações públicas eram sufocantes. Cada vez que Marina mencionava o relacionamento em entrevistas ou postagens nas redes sociais, ele se sentia mais encurralado. As palavras dela soavam como um lembrete constante do papel que ele deveria desempenhar, de como o mundo os via, independentemente de como ele realmente se sentia. Alice, por sua vez, estava cada vez mais confusa. O beijo havia sido um momento especial, mas também um divisor de águas. Ela sabia que Lucas era comprometido e que, ao se envolver, poderia prejudicar não só sua própria imagem, mas também o projeto que estava construindo com tanto esforço. Alice começou a evitar encontros que não fossem estritamente profissionais e tentava manter a linha, resistindo à vontade de ceder aos próprios sentimentos. Em uma noite, após mais um evento público ao lado de Marina, Lucas se sentou no sofá de casa, completamente exausto. Os flashes, as perguntas evasivas, o comportamento forçado de casal perfeito, tudo parecia insuportável. Ele precisava de clareza, de uma resposta que o tirasse daquele círculo vicioso de dúvidas e aparências. A pergunta era inevitável: por que ele ainda estava com Marina? Tentando organizar os próprios pensamentos, Lucas começou a listar as razões em sua mente, mas nenhuma delas parecia verdadeira o suficiente. Ele percebeu que, por mais que houvesse história entre eles, o que sustentava aquele relacionamento era apenas o que representavam em público. No dia seguinte, Lucas decidiu que precisava conversar com Alice. Ele sabia que ela estava evitando e respeitava a decisão dela, mas sentia que ambos precisavam falar sobre o que estava acontecendo. Após o expediente, ele a chamou para um café em um local afastado, longe do burburinho da emissora e dos olhares curiosos. Alice aceitou, embora hesitante. Ela sabia que era perigoso estar tão próxima dele novamente, mas o sentimento de querer uma explicação e clareza também a impulsionava a ir. Quando chegaram ao café, sentaram-se em uma mesa no canto, ambos visivelmente tensos, e Lucas foi direto ao ponto. Alice, eu sei que você está tentando manter tudo o mais profissional possível, e eu respeito isso. Mas preciso ser honesto com você.
Eu não consigo fingir que nada aconteceu entre nós. Alice desviou o olhar, lutando contra o turbilhão de emoções. Lucas, eu não quero ser a causa de um problema entre você e Marina. Nós dois sabemos como isso pode afetar sua vida, sua carreira. Eu estou aqui pelo projeto, e quero que ele seja um sucesso, mas não quero prejudicar ninguém. Alice, não é sobre prejudicar. É sobre ser honesto comigo mesmo. O que eu sinto por você é real. E o que eu tenho com Marina? Ele hesitou, buscando as palavras certas. O que eu tenho com Marina é uma fachada. Algo que funcionou por um tempo, mas que, agora, só serve para alimentar uma imagem que eu não me reconheço mais. Alice olhou, com o coração apertado. Ela queria acreditar nele, queria ceder àquela verdade, mas o medo de ser envolvida em um escândalo ou de ver sua própria vida desmoronar era real demais. Lucas, eu entendo o que você está dizendo. Mas você precisa resolver isso com Marina primeiro. Eu não posso, eu não quero ser a razão para o fim de algo que vocês construíram. Ele assentiu, entendendo a posição dela. Sabia que precisava tomar uma decisão, e adiá-la só tornaria as coisas piores para todos. Nos dias que se seguiram, Lucas tentava reunir coragem para enfrentar Marina e confessar o que realmente sentia. Ele estava decidido a ser sincero, mas toda vez que sentia o peso de anos de uma vida construída sobre expectativas. Ele sabia que não seria fácil e que Marina tentaria convencer a todos de que aquilo era apenas uma crise passageira. Finalmente, em uma noite tensa, Lucas decidiu que não podia mais adiar. Ele pediu para conversar com Marina, e assim que ela percebeu a gravidade no tom de sua voz, a expressão dela mudou. O que está acontecendo, Lucas? Por que você está tão distante? Perguntou ela, tentando disfarçar o nervosismo. Ele suspirou, tentando encontrar as palavras certas. Marina, eu acho que nós dois sabemos que nosso relacionamento não é o mesmo há muito tempo. Eu não estou mais sendo honesto com você, e sei que isso não é justo. Não quero mais manter essa fachada. Marina olhou, chocada, mas sua expressão rapidamente se transformou em raiva e mágoa. Então é isso? Você acha que pode simplesmente jogar tudo fora? Tudo o que construímos? Ela balançou a cabeça, incrédula. E tudo isso por causa de uma amiga nova? Lucas tentou se explicar, mas as palavras não pareciam suficientes. Não é só sobre a Alice. É sobre o que eu realmente quero para mim, para a minha vida. Eu não posso continuar vivendo uma mentira. A discussão continuou, com Marina insistindo que eles poderiam resolver tudo, que ela estava disposta a perdoar e recomeçar. Mas Lucas sabia que, por mais doloroso que fosse, aquela decisão era necessária para que ele pudesse seguir um caminho mais verdadeiro. Na manhã seguinte, Lucas se encontrou com Alice para informá-la da decisão. Ele sabia que aquilo poderia significar mudanças drásticas, mas, acima de tudo, queria que ela soubesse que ele estava decidido a seguir seu coração. Lucas, eu não sei o que dizer. Alice confessou, tocada, mas ao mesmo tempo com receio das consequências. Ele sorriu suavemente, com os olhos cheios de sinceridade. Não precisa dizer nada, Alice. Só quero que saiba que estou aqui, e que vou enfrentar o que for necessário para estar ao seu lado. Ela sentiu o peso daquelas palavras, ao mesmo tempo, a esperança de que talvez, só talvez, aquele sentimento pudesse finalmente se transformar em algo real e duradouro. A manhã seguinte a conversa definitiva entre Lucas e Marina foi tensa, tanto para ele quanto para Alice. Lucas sabia que ao romper com Marina, um relacionamento construído sob os holofotes, as consequências seriam inevitáveis e possivelmente devastadoras. Ele se preparou para o que viria, mas, no fundo, nada realmente o prepararia para o turbilhão que estava por vir. Assim que a notícia do término chegou aos ouvidos da mídia, o impacto foi instantâneo. Em poucas horas, as redes sociais e as colunas de fofocas foram tomadas por especulações sobre o motivo da separação. As manchetes variavam entre "Casal perfeito chega ao fim" e "Lucas Meirelles rompe com Marina Valente. O que está por trás da separação?", todas criando histórias que só aumentavam o caos. Marina, como Lucas esperava, não ficou em silêncio. Conhecendo o poder da mídia, ela deu declarações cuidadosas, controlando a narrativa para que a ruptura não afetasse sua imagem. Durante uma entrevista para um portal de entretenimento, ela comentou, de maneira velada, que havia tentado salvar o relacionamento, mas que certos fatores externos tornaram isso impossível. As palavras dela eram cuidadosamente escolhidas, sugerindo sem dizer diretamente:
deixando implícito que Alice poderia ser a causa do término. Para Alice, essa insinuação foi um golpe doloroso. Ela nunca quis ser vista como uma destruidora de lares, e sempre temeu a repercussão pública desse relacionamento. Embora soubesse que a decisão de Lucas havia sido motivada pela honestidade com ele mesmo, a reação da mídia e as especulações a deixaram inquieta. A pressão era tamanha que Alice chegou a cogitar se afastar de Lucas para não prejudicá-lo mais. Lucas percebeu o quanto tudo isso estava afetando Alice e decidiu agir. Ele não queria mais esconder o que sentia, tampouco permitir que insinuações falsas manchassem a reputação dela. Determinado, ele pediu uma reunião com os executivos da emissora e decidiu se pronunciar publicamente. Para ele, era chegada a hora de declarar seus sentimentos abertamente. No dia marcado para a coletiva de imprensa, Lucas vestiu-se com simplicidade e seriedade, e sua postura transmitia a firmeza de alguém que tomara uma decisão difícil, mas necessária. Alice estava nervosa e, apesar de não ter sido convidada para a coletiva, ela sabia que o que ele iria dizer mudaria o rumo de suas vidas. Diante de câmeras e microfones, Lucas finalmente falou: "Quero esclarecer os rumores e especulações que têm circulado nas últimas semanas. Em primeiro lugar, a decisão de romper meu noivado com Marina foi exclusivamente minha, baseada em questões pessoais. Marina é uma mulher incrível, talentosa, e eu respeito profundamente tudo o que vivemos. Porém, nossas vidas tomaram rumos diferentes, e é importante que eu seja honesto sobre isso." Os jornalistas continuaram a lançar perguntas, e Lucas, respirando fundo, continuou: "Recentemente, desenvolvi uma amizade especial com Alice Prado, uma escritora excepcional com quem estou trabalhando em um projeto que considero transformador. O que temos é algo verdadeiro e significativo, e quero ser claro, Alice não foi a causa do término. Nosso relacionamento é algo que cresceu a partir de admiração e compreensão mútua, e estou disposto a enfrentar qualquer consequência que venha dessa escolha." As palavras de Lucas ecoaram rapidamente na mídia. Enquanto alguns o apoiaram pela coragem e honestidade, outros o criticaram, argumentando que ele havia abandonado Marina por um capricho. No entanto, Lucas estava preparado para lidar com essas opiniões. Ele sentia-se finalmente livre, e isso bastava. Marina, ao assistir à coletiva, sentiu uma mistura de frustração e alívio. Embora estivesse ferida pelo rompimento, também via aquilo como uma chance de se redescobrir e se reinventar. Decidiu, então, que o melhor seria focar em sua carreira e preservar sua imagem, direcionando sua energia para projetos profissionais que a mantivessem longe da controvérsia. Alice, por outro lado, estava em choque. Lucas havia se exposto publicamente, declarando abertamente o que sentia por ela, algo que ela nunca pensou que ele teria coragem de fazer. Emocionada, ela percebeu que Lucas realmente estava disposto a enfrentar tudo por eles, mas o medo das repercussões ainda a rondava. Os dias seguintes foram marcados por encontros discretos e conversas entre Lucas e Alice. Ela ainda hesitava, consciente dos olhares que agora o cercavam. Mas a determinação de Lucas era inabalável, e ele sabia que não deixaria que a opinião pública interferisse naquilo que sentia. "Alice, eu sei que tudo isso está acontecendo de uma maneira caótica, mas quero que saiba que não estou arrependido", disse ele em um dos encontros, segurando as mãos dela. "Você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que precisava. Eu não quero viver para as aparências, quero viver de verdade, ao seu lado." Alice sentiu as palavras dele ressoarem em seu coração. Ainda que o medo de ser julgada a rondasse, o amor de Lucas parecia valer cada risco. Ele estava ao lado dela, comprometido em protegê-la e apoiar sua carreira, e isso a emocionava profundamente. Com a série de Alice finalmente chegando à fase de estreia, Lucas se envolveu diretamente na promoção, destacando não só o trabalho dela como roteirista, mas também sua importância como autora. Ele assegurou que os eventos de divulgação destacassem Alice, para que o público conhecesse seu talento e sua história de superação. Cada entrevista, cada evento de lançamento era uma oportunidade de mostrar ao mundo a mulher incrível que ele havia conhecido e com quem agora queria construir um futuro. Na noite de estreia da série, Lucas e Alice chegaram juntos ao evento, como um casal assumido e sem medo. Alice estava visivelmente emocionada e, ao caminhar pelo tapete vermelho ao lado dele, sentiu que cada passo era uma declaração de que, finalmente, ela podia ser autêntica, sem se esconder. Lucas a apoiou em cada momento, trocando sorrisos e olhares que transmitiam segurança e cumplicidade. Durante a entrevista de lançamento,
Um dos repórteres perguntou a Lucas se ele acreditava que toda a exposição havia valido a pena. Com certeza, ele respondeu, sem hesitar. Cada desafio e cada obstáculo foram um passo em direção a algo verdadeiro. E acredito que a série de Alice é um reflexo disso, da coragem de seguir em frente e de enfrentar o que o mundo impõe para viver uma vida autêntica. Alice, ao ouvir isso, sentiu o coração transbordar de gratidão e amor. Ela sabia que o caminho deles não seria fácil e que enfrentariam desafios, mas, pela primeira vez, sentia-se completa e realizada, com alguém ao seu lado que a inspirava e incentivava. Marina, assistindo de longe, aceitou que aquele era um novo capítulo para todos eles. Sem guardar rancor, ela decidiu focar em sua própria jornada e aceitou que, às vezes, o amor se transforma, e a melhor escolha é seguir em frente. Com um misto de tristeza e serenidade, ela deixou o passado para trás. Naquela noite, após o evento, Lucas e Alice finalmente tiveram um momento de paz, longe das câmeras e dos olhares curiosos. Sentados sob o céu estrelado, eles trocaram um sorriso cúmplice. Pela primeira vez em muito tempo, sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. Obrigada, Lucas. Obrigada por tudo. Por estar ao meu lado e me fazer acreditar de novo, disse Alice, emocionada. Eu que agradeço, Alice. Você me fez ver o que realmente importa, ele respondeu, apertando suavemente a mão dela. Com aquele momento de tranquilidade, ambos entenderam que o futuro que desejavam construir estava apenas começando. Eles haviam superado o medo, a insegurança e as expectativas alheias, e estavam prontos para viver uma vida juntos, baseada no amor, na verdade e na coragem. O primeiro episódio da série de Alice estreou em uma noite de sexta-feira, e a recepção do público foi instantânea e calorosa. A narrativa intensa e a profundidade dos personagens criados por Alice capturaram o coração de quem assistia. Nas redes sociais, comentários positivos pipocavam a cada minuto, e muitos se identificavam com os temas de autenticidade e reinvenção pessoal, valores que ela mesma e Lucas haviam descoberto e defendido juntos. Naquela noite, Lucas e Alice assistiram à estreia na casa dela, longe das câmeras e da pressão dos eventos de lançamento. Sentados no sofá, lado a lado, eles compartilhavam um misto de emoção e orgulho ao ver o projeto finalmente ganhar vida. Não consigo acreditar que isso realmente está acontecendo, disse Alice, com os olhos brilhando enquanto observava a tela. Depois de tudo, eu estou vendo minha história, meus personagens, finalmente chegando às pessoas. Lucas sorriu, apertando levemente a mão dela. É mais do que merecido, Alice. Você colocou sua alma neste projeto, e o mundo precisava conhecer seu talento. Estou tão orgulhoso de você. Ela sorriu, sentindo-se envolvida pela tranquilidade e o apoio inabalável de Lucas. Nos meses anteriores, ele havia sido mais do que um parceiro de trabalho. Ele fora um pilar em sua vida, alguém que a incentivou a recuperar sua autoconfiança e a acreditar em seu potencial. Com ele, Alice se sentia fortalecida, pronta para enfrentar os desafios que a aguardavam. Com o sucesso da estreia, a emissora decidiu expandir a campanha de divulgação da série, e Alice foi convidada para participar de uma série de entrevistas e eventos de promoção. Ela falava com paixão e naturalidade sobre os temas de sua história, destacando a importância de perseguir a verdade e a autenticidade. Logo, sua figura passou a ser admirada não só pelo talento literário, mas também pela coragem em trilhar seu próprio caminho. Lucas acompanhava cada uma das entrevistas, sempre à distância, mas torcendo silenciosamente. Em uma das entrevistas, Alice foi questionada sobre o que mais a motivou a escrever a série e se havia algo de pessoal na obra. Com certeza, respondeu Alice, sorrindo suavemente. Acho que todo escritor coloca um pouco de si em suas histórias. Para mim, esta série é uma forma de expressar a importância de encontrar coragem para ser verdadeiro, de ser autêntico consigo mesmo, mesmo quando o mundo nos empurra para seguir um caminho seguro. Às vezes, encontrar sua própria voz exige que você tome decisões difíceis, mas é o que realmente nos leva a uma vida com significado. Lucas sabia que aquelas palavras eram um reflexo do caminho que ambos haviam trilhado para chegar até ali. Ele também enfrentará os desafios de abandonar o confortável, o seguro, para buscar algo que realmente tocasse seu coração. Vê-la falando com tanta sinceridade apenas reforçava sua certeza de que havia tomado a decisão certa ao escolher aquele amor verdadeiro e descomplicado. À medida que a série continuava a ganhar popularidade, Alice começou a receber convites para outros projetos e a planejar o futuro de suas obras.
Lucas a incentivava em cada novo passo, sempre garantindo que ela tivesse espaço para florescer e crescer. Eles formavam uma dupla que se entendia em nível profundo, onde trabalho e vida pessoal se fundiam de maneira harmoniosa. Com o tempo, os dois começaram a discutir planos para o futuro, tanto profissional quanto pessoal. Conversavam sobre novos projetos e ideias para colaborações criativas, mas também sobre viagens que desejavam fazer, lugares que queriam explorar juntos e até mesmo sobre o desejo de construir uma vida simples, longe das pressões e dos holofotes. Eu sempre imaginei que a vida teria que seguir uma espécie de roteiro pré-determinado, com cada etapa cuidadosamente planejada, confessou Lucas, durante uma dessas conversas. Mas, com você, tudo se torna inesperado, e de uma forma que eu nunca pensei que gostaria tanto. Alice sorriu, compreendendo cada palavra. Sinto mesmo, Lucas. Eu nunca pensei que um dia teria alguém ao meu lado que realmente acreditasse em mim, e não só no meu trabalho, mas em quem eu sou. Obrigada por estar comigo, por tudo. Os meses seguintes foram marcados por um ritmo de trabalho agradável e equilibrado. Lucas e Alice estavam completamente adaptados a dividir a vida pessoal e profissional, com uma conexão que se fortalecia a cada desafio vencido. O trabalho fluía naturalmente, e a criatividade de ambos parecia se alimentar do amor e da confiança que compartilhavam. Na medida em que os episódios seguintes da série eram lançados, o público se tornava cada vez mais fiel à obra de Alice, e ela recebia elogios de críticos renomados e telespectadores que se identificavam profundamente com a mensagem. Alguns diziam que a série havia inspirado mudanças em suas próprias vidas, a repensar escolhas e a buscar autenticidade em suas relações. O impacto que a série causava apenas reforçava o significado de cada obstáculo superado e de cada decisão arriscada que ambos haviam tomado. Certa tarde, enquanto caminhavam por um parque próximo ao apartamento de Alice, Lucas segurou a mão dela e olhou profundamente em seus olhos. Alice, você já pensou em como será o próximo capítulo para nós? Quero dizer, de verdade? Perguntou ele, com um sorriso no rosto. Ela sorriu de volta, sentindo a empolgação e a segurança de quem finalmente encontrara alguém para dividir a jornada. Acho que o próximo capítulo é o mais empolgante de todos, Lucas. Vamos continuar trabalhando juntos, criando, apoiando um ao outro, e o que vier além disso, estou pronta para abraçar ao seu lado. Com aquelas palavras, eles selaram o compromisso de viver uma vida juntos, construindo uma história baseada no respeito e na autenticidade que tanto valorizavam. Alice sabia que, ao lado de Lucas, teria a oportunidade de crescer como profissional, principalmente, como pessoa. E Lucas sentia que, pela primeira vez, ele estava em um relacionamento onde não precisava encenar ou corresponder a expectativas. Podia simplesmente ser ele mesmo. O desfecho daquela noite foi marcado por uma paz que ambos buscavam há muito tempo. Ali, sob o céu estrelado e com a brisa leve os envolvendo, eles trocaram um abraço profundo e sincero, que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ambos estavam finalmente onde deveriam estar, e o futuro se abria diante deles com infinitas possibilidades. Com o passar dos anos, a série de Alice tornou-se um marco na televisão, ganhando prêmios e reconhecimento internacional. O sucesso da obra consolidou Alice como uma escritora e roteirista respeitada, mas, mais do que isso, a experiência de compartilhar esse sucesso ao lado de Lucas tornava tudo ainda mais significativo. Eles continuaram trabalhando juntos, criando novas histórias e explorando novas possibilidades, sempre lado a lado. O novo capítulo de suas vidas começou ali, naquele momento de paz e aceitação mútua. E, juntos, eles estavam prontos para enfrentar tudo o que viesse pela frente. Sabiam que a jornada seria repleta de desafios e conquistas, mas também de amor e coragem. Afinal, como haviam aprendido ao longo do caminho, a felicidade real estava na autenticidade de cada escolha, de cada abraço e de cada sorriso. Com os olhares voltados para o horizonte, Lucas e Alice seguiram em frente, prontos para explorar e viver intensamente o novo começo que haviam construído, com um amor baseado na verdade, no respeito e na confiança, um amor que os guiaria pelo resto de suas vidas. Obrigada por assistirem a essa história emocionante. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais romances inesquecíveis. E não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele traz uma nova história cheia de reviravoltas e um amor ainda mais surpreendente.